Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Rafael Corriere, estagiário do Poder 360 e hoje vou conversar com Gioconda Ferraz e João Mendes, brasileiros que moram na Flórida e aguardam a chegada do furacão Milton nos Estados Unidos. Obrigado por receber a gente, Rafa. Gente, eu queria perguntar para vocês em relação à preparação. Como tem sido esses últimos dias para vocês? Esses últimos dias, bastante ansiedade. A gente começou a perceber uma corrida no supermercado, por água, por alimento enlatado, já no sábado. Então faz um tempinho que a gente começou, que estamos vivendo essa ansiedade toda. E ultimamente, assim, de ontem para hoje, o que a gente percebe é uma cidade fechada, né? Supermercados fecharam, as lojas, os postos de gasolina também por conta de falta de gasolina. E todo mundo que tinha que sair da cidade saiu e quem ficou nas casas já está trancado e evitando ao máximo sair para a rua. Em relação à preparação da casa, como é a casa que vocês estão? Se ela está preparada para receber isso? A nossa casa é uma casa térrea, aqui nos Estados Unidos é muito comum. Ela é uma casa nova que foi construída, né, em 2022, então ela é uma casa preparada para furacão. Ela tem uma preparação para aguentar furacão de categoria até 4. Então, isso passa para a gente muita segurança e a gente fica mais tranquilo em relação a isso. No geral, a gente buscou sacos de areia para colocar nas portas, para fazer uma barreira para impedir, se caso a água venha, para impedir. A gente também mantém todas as janelas que são também anti-furacão muito fechadas. Então, nesse sentido, a gente vai organizando a casa para se proteger. A gente tranca todas as portas, a garagem também tem uma trava específica. Então, em relação à casa, a gente já fez tudo o que a gente podia fazer para manter a gente aqui dentro em segurança. Em relação ao saco de areia e as janelas, né? Vocês receberam alguma instrução do governo americano, norte-americano? Como vocês aprenderam a fazer esses procedimentos? Sim, as autoridades eles mantêm comunicação constante através de diversos meios, e principalmente pelos sites oficiais do governo, do condado, também através do escritório de emergências dos Estados Unidos e tanto do estado e da cidade. Então, a gente vê muita divulgação e com isso a mídia também acaba incentivando as pessoas a se prepararem para a chegada do furacão. Basicamente, para as casas novas, como a gente mencionou, as janelas suportam, em teoria suportam até um furacão de categoria 4, e mesmo assim a gente optou por pegar os sacos de areia para instalar nas portas. E a gente foi atrás da informação para entender como instalar esses sacos de areias, então, principalmente na TV, e também algumas páginas oficiais do governo e da cidade também, que fazem tutoriais de como se prevenir para a chegada do furacão. E uma coisa interessante é que o próprio condado ele fornece esses sacos de areia. Então, você mesmo vai nos espaços determinados que eles passam o endereço, o horário de funcionamento, você mesmo enche os sacos que eles te fornecem e traz para sua casa. Então, você consegue se proteger e não ter um custo para fazer isso. O condado fornece essa areia para você. A gente recebeu algumas notícias que o furacão era nível 5, depois ele passou para ser nível 4, depois retornou para o nível 5. Qual foi a última atualização que vocês receberam? A gente viu agora que ele está em categoria 4 e, a princípio, ele vai chegar em Tampa, nessa madrugada, em nível 4. E depois, quando o furacão passa por terra firme, ele perde potência, né? Isso é natural. E aí, durante essa passagem dele pela Flórida, ele vai perdendo potência e ele vai sair do outro lado da Flórida, na outra costa, na costa leste, como categoria 1. Ou seja, ele ainda vai se manter como furacão durante toda a passagem na Flórida. E em relação a quanto tempo o governo está prevendo que vai durar, né, a passagem do furacão? E para quanto tempo vocês têm alimento? Como está sendo isso? A passagem do furacão em si, ela é muito rápida, né? É questão de minutos, assim, uns 15, 20 minutos. Só que o furacão, ele é o olho do furacão e ele é muito grande. Então, por onde ele vai passando, né, ele vai devastando e vai pegando muita chuva. Então, pode demorar até um dia para ele passar a Flórida inteira, mas não exatamente em cima da gente, né? O furacão, ele não para, então ele segue o caminho e a gente vai pegando as rebarbas até ele passar direto. E a gente tem mantimentos aqui, eu acho que para bastante, né? Uma semana, pelo menos. Somos só nós dois, então a gente se preparou muito bem, compramos muita água, que é essencial aqui, porque as tubulações podem se quebrar com o furacão, ou a água pode vir contaminada, então é importante a gente comprar muita água, por isso. Compramos muita comida que não depende de energia elétrica, pães, biscoitos, enlatados em geral, muita carne enlatada, né? Frango, atum, tudo isso, feijão.
Então, a gente está muito preparado, a gente não está preocupado com isso, porque a gente realmente se preparou, mas acho que para uma semana a gente está bem aí de suprimentos para se manter. Em relação à energia elétrica, né? Vocês estão esperando mesmo uma falta de luz, uma falta de internet? Como é que vocês carregaram celulares? Como está sendo essa relação com a falta de internet? Sim, a gente espera uma falta de luz, assim, isso, pelo que a gente vê nas notícias, vai ser 100% praticamente de chance de acontecer e pode durar dias. Então, a gente se preparou, a gente carregou todos os celulares super conectados na tomada, sem parar. Também tem algumas baterias portáteis, que a gente deixou tudo carregado, todas as lanternas, qualquer luz externa, a bateria a gente carregou também. E é bem interessante porque você vê o movimento, a gente mencionou, né, da precaução que o americano toma, mas antes mesmo da tempestade chegar, você já vê o movimento pensando no pós. Então, aqui na região tem uma área descampada, que é de uma companhia elétrica que fornece energia para a nossa região, e ali você já vê centenas de caminhão pronto, caminhão aquele com guindaste, para manutenção pós-furacão. Então, quando o furacão passar, eles tentam agir da maneira mais rápida possível para restabelecer a energia o quanto antes. E em relação à comunicação, vocês têm mantido contato com a família aqui no Brasil e conhecidos parentes aí dos Estados Unidos? Em um possível falta de internet, queda na comunicação, como vocês pretendem, se prepararam para isso? A gente está mantendo totalmente a comunicação hoje, né, via mensagem, vídeo e tudo isso. A gente também está usando muito o nosso Instagram para ajudar a comunidade brasileira daqui, ajudar muito os turistas, né? A gente trabalha com essa área de turismo, então a gente está dando suporte para esses brasileiros que estão aqui, não sabem o que fazer, não sabem como agir nessa situação. Então a nossa comunicação está sendo muito efetiva, assim, acho que a gente está conseguindo falar com muita gente e está sendo muito legal nesse sentido. Nossa família, só a gente está indo na Flórida, os outros moram em outros estados, então eles não estão passando por isso. E nossa família no Brasil 100% conectados. Em relação à perda de sinal, a gente espera que não perca o sinal. A gente sabe que o Wi-Fi, se acabar a energia, a gente vai realmente ficar sem. Mas tem o 5G que a gente espera e torce para que nada aconteça. E além disso, hoje a gente viu uma atualização do iPhone, que você pode mandar mensagem via satélite. Não sabemos se vai funcionar, mas a gente já fez todas as atualizações possíveis, que se precisar enviar texto por satélite, a gente pode tentar também essa alternativa para se comunicar. Em relação ao sentimento e como está a relação com os vizinhos aí na cidade, muita gente ficou, muita gente foi embora? Muita gente ficou, porque a nossa cidade ela não teve toque de pedido de evacuação. Então a gente viu uma movimentação dos vizinhos nessas últimas horas, colocando tábua de madeira nas portas, colocando barricada de areia. E enquanto a vez que a gente foi no mercado, alguns dias atrás, era assim, todo mundo lá e se sentia era uma sensação estranha, né? Assim, todo mundo meio quieto, com cara de preocupado, muitas pessoas no telefone, às vezes comunicando com o familiar, olha, não achei água, não achei comida. Mas ao mesmo tempo a gente vê um senso de comunidade muito grande, tanto entre os brasileiros que moram aqui, como os americanos também se ajudando, e isso é muito importante. Em relação às postagens que vocês têm feito nas redes sociais, tanto no TikTok quanto no Instagram, qual o objetivo dela, né? Para que vocês postam e trazem essas atualizações assim? O nosso objetivo é unicamente ajudar, principalmente os brasileiros que estão aqui. Tem muita informação ou talvez muita desinformação por aí, então nosso intuito é de fato levar a informação de verdade, compartilhar o que a gente está vivendo, o que a gente está passando, seguindo sempre o que as autoridades recomendam, e aí dessa maneira trazer esse assunto de uma maneira séria, mais leve, né? Para as pessoas até compreenderem. Tem muita gente que está aqui, turista, e que não fala inglês, por exemplo, e não tem acesso à informação de fato. Então, a gente está ajudando fazendo suporte com troca de ticket, reserva de hotel, tudo isso para as pessoas conseguirem se acomodar bem. E também tirando dúvida, tem muita mãe mandando mensagem, meu filho mora na Flórida, meu filho mora em Orlando, o que eu faço? Precisa evacuar, não precisa evacuar? Então, a gente vai estar tentando ali pelo Instagram ajudar da melhor maneira possível e principalmente trazer informação, né? Acho que quem está no Brasil sem informação ou apenas com a informação que passa nos grandes canais é bem assustador. Então, a gente está tentando trazer esse assunto muito direcionado. Nosso foco, né, é responder 100% das pessoas. Então, a gente está aqui dedicado a isso, tentando fazer a nossa parte. Para finalizar, eu queria que vocês contassem um pouco da experiência
que é viver numa localidade que tem essas fases de muitos furacões, né? Muitos tufões passando. É uma situação diferente, é uma preparação diferente o ano inteiro? Ou vocês conseguem manter uma tranquilidade durante a maior parte do tempo? A gente é muito diferente, né? No Brasil, a gente não tem nada parecido com o que acontece aqui. Então, a gente já está aqui há 3 anos, a gente já passou por algumas situações como essa. Então, a gente aprendeu com os americanos a se prevenir. Eu acho que o segredo aqui é a prevenção, é se preparar, é escutar as autoridades, né? No Brasil, a gente não tem furacão, então a gente não aprende a lidar com isso desde sempre. Então, aqui o que a gente faz é literalmente escutar e seguir as orientações para a gente estar mais seguro possível. Não diria que a gente está 100% adaptado, mais um furacão, a gente ainda está aprendendo coisa nova, mas eu acho que a gente está passando por isso de uma forma mais tranquila, por saber que a gente está fazendo tudo o que a gente pode fazer, tudo que está no nosso alcance, para a gente passar por isso da melhor maneira possível. Então chega ao final uma etapa da edição Poder Entrevista. Eu gostaria de agradecer a Gioconda e João por terem aceitado o convite. Obrigado por receber a gente, Rafa. Obrigada, pessoal. A entrevista foi gravada no dia 9 de outubro de 2024. Para ficar sempre bem informado, se inscreva no canal do Poder 360 e não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma informação relevante. Obrigado e até a próxima. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.